sou Samuel Fontebassa. Nessa quinta videoaula sobre desenvolvimento web com CodeGuinity, vamos finalizar nosso sistema de login para administração, onde vamos ter uma tabela que vai ter o usuário cadastrado no banco de dados. Vamos criptografar a senha desse usuário no banco de dados e logo quando ele informar a senha, eu valido isso e permito ou não acesso a ele para minha página administrativa. Na última videoaula, nós pegamos o nome do usuário, uma senha e validamos. Apesar de a senha precisa de 6 caracteres, então Samuel 2, 3, 4, 5, 6, no mínimo 6 caracteres. E o que eu fiz na verdade foi printar um array que eu criei com essas duas informações que o usuário me informou. Agora, com esses dois dados, o que eu preciso fazer é criptografar essa senha em MD5 e fazer um teste no banco de dados e ter a tabela do banco de dados que também não foi criada. Então, um ponto sobre criptografar, vamos lá o nosso código. Application, é dentro de administração, administrator, application, controladores, login. Vamos lá. Tá aqui, eu dei print R em dados. O que eu vou fazer na verdade é a senha do usuário. Eu vou utilizar o método MD5 do PHP para convertê-lo em uma chave criptografada. Então vou dar um F5 aqui, reenviar o formulário e tá aí. A senha que o usuário informou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é esse código. Então, dessa forma, ele modificando, criptografando o dado, eu nunca vou saber, na verdade, qual é a real senha do usuário. E isso mantém a privacidade dele. Isso é interessante. Então, eu vou guardar os dados do usuário, mas eu vou guardar tudo criptografado. Os dados, eu digo a senha. E se eu vejo a senha que o usuário digitou no banco de dados, eu acabo invadindo a privacidade dele. Isso é um mínimo de segurança. E evita também SQL injection. Eu estou criptografando, então se uma pessoa maliciosa quiser estar passando um SQL, primeiro que eu vou barrar no CodeGuinter usando XSS clean do CodeGuinter, e segundo que o código que ele me passar, eu vou converter numa hashtag, uma hash na verdade, e usando o MD5, então nunca vai ter código, vai ter sempre algo criptografado. Mais uma saída aí para evitar brechas de segurança. Ótimo. Eu tenho a senha dele que está criptografada. Agora eu vou criar a tabela no banco de dados para nós podermos, com essas informações, ter o usuário realmente cadastrado e validar o acesso dele. Então, local host phpMyAdmin. Eu tinha criado a tabela JVlog, com ela que eu estou trabalhando tanto na administração como no site. Eu vou criar uma nova table chamada users. Eu sempre vou ter que ter um código de identificação do usuário. Vou ter o nome dele. Vou ter a senha. Nome, senha e nível de acesso. Nível acesso. E eu vou trabalhar com números aí, padrão. 1, 2, 3, 4. Pensando que o usuário que tem o nível 1 vai ser o administrador. E vamos parar por aqui, porque até esse ponto é só ter um login na administração. Mas aí já damos margem para ter uma outra tabela que diz quais são os níveis de acesso e linkar os IDs a essa. Então dá para fazer algo interessante no futuro. Já aí pensa, nível de acesso 2 vai ser para um usuário cadastrado. Nível de acesso 3 vai ser um usuário público ou coisas do tipo. Então a senha vai ser um varchar 255 mesmo. Vou usar todo o espaço que esse tipo de dados me oferece. O nome dele também. Nada fantástico. Vou guardar tudo como TF8.
Lembrando que com isso eu não tenho problemas com caracteres. O banco de dados também é um ponto bem sólido para isso. E salvar, tá ótimo. Eu vou já criar um usuário padrão que vai ser o meu administrador. Então eu vou inserir aqui uma linha direto no SQL. Futuramente nós podemos ter uma interface dentro da administração para adicionar usuários, alterar a senha e coisas do tipo. O nome desse usuário, opa, tem um detalhe. Eu tenho que ter um nome de usuário que vai ser um nome único para ele fazer login, e eu tenho que ter um nome da pessoa que detém esse usuário. Então eu tenho que ter o nickname e o nome da pessoa mesmo. Porque o nome da pessoa pode ser. Eu posso ter 4 ou 5 João no meu site. Mas cada João vai ter que ter um acesso único para me poder validar. Então vai ser João 1, 2, 3, 4, o que a pessoa quiser. Então eu vou mudar aqui a estrutura, ou melhor, eu vou trocar, em vez de nome, vamos alterar aqui para username, que é o nome de usuário, que é o que eu vou usar o nickname, vamos pôr dessa forma. Vou inserir uma tabela debaixo de username, melhor debaixo de senha, para ficar bem interessante. Que vai ser o nome de perfil, vamos pôr assim, para ficar claro o que é cada coisa. Certo. Porque estamos trabalhando em inglês, vamos alterar aqui senha para password. Fica mais lógico. Username e password. Ótimo. 255, TF8 General CI. Agora não temos erros. Agora sim eu vou inserir o usuário. O meu nome de usuário para mim poder fazer login vai ser Samuel. Um nome único, sem espaçamento e nada especial. E a senha vai ser 123456, mas criptografada em MD5. Meu nome de perfil Samuel Fontelaço. E nível de acesso vai ser 1, o único que vamos trabalhar. A ID ele vai auto-incrementar e vai para o automático. Executa. Ótimo. Users agora. Eu tenho eu como usuário aí. ID 1, username Samuel, que é o que eu vou usar para login. Password é 123456, que está criptografado. E o nome de perfil, para depois eu personalizar o acesso desse cliente. Nível de acesso 1. Nível de acesso no momento outro ponto, não vamos usar. Eu deixei uma coluna como uma espécie de coluna extra. Eu posso carregar ela em session, mas por enquanto não vai ter muita utilidade. Voltamos aqui. Bom, agora o que eu preciso? Preciso de um model que vai fazer a validação com o banco de dados. Lembra que no modelo MVC Model é a camada que trabalha com os dados diretamente? Meu dado está armazenado na base, então vou precisar de um model para isso. É um model que vai tratar os dados de quem? Os dados do usuário. Então eu vou criar um model especificadamente para isso. Então aqui na pasta models do CodeGuiniter, models da administração, deixando claro isso, porque eu tenho outros models que é da aplicação do site. Isso, tá correto. Eu tenho outro aqui, ó, outra aplicação e outros models, tá certo. E aqui eu vou criar o user model. Tudo minúsculo no nome do arquivo. E agora para chamar, deixa eu só abrir o controlador aqui só para ter a base dessa primeira linha. Isso. Eu criei uma classe chamada user model, estendendo CodeGuiniter model.
Com essa função, eu vou, ou função não, com esse módulo já pronto, essa classe, eu vou criar um método público, public function, que vai verificar o usuário, verify user, onde eu vou esperar o username dele e vou precisar também da senha dele. Certo, perfeito. Vou criar uma variável chamada de SQL, que vai ser uma string que vai conter a minha consulta. Como que vai ser uma consulta para mim ver se o usuário e senha? Select all não, tudo não, porque eu nunca vou pegar do usuário a senha do banco de dados. Isso é uma dica de segurança também. Mas eu vou pegar dele o username. Eu vou fazer o select pegando o nome de perfil e o nível de acesso. Nome de perfil e nível de acesso. E vou usar o acento agudo como se fosse uma aspa simples. Isso é uma boa prática para trabalhar com SQL. Percebam isso, que toda consulta do código olha, toda consulta do PHP-MyAdmin tem esse símbolo, que é o acento agudo. Na dúvida, dá um Ctrl+C, Ctrl+V nele. Acento agudo é a crase, né? Aquele acento invertido. Não me confundindo. Então eu vou selecionar esses campos. From, de qual tabela? Da tabela users, onde o username for igual ao que me passarem para essa função como variável username, e a senha password for igual ao que me passarem como senha. Password. E ainda vou limitar essa consulta ao retorno de uma linha. Então só vai retornar 1. Essa vai ser minha SQL. Qual que vai ser a minha lógica para saber se o usuário é válido ou não? Eu fazendo essa consulta, se eu tenho um usuário e uma senha único, o campo usuário, na verdade, deixa eu até alterar isso na estrutura. O username, ele é um campo único. Só vai ter uma pessoa com um username. Ela pode ter nomes de perfis iguais, mas o username é um. Se o username e a senha for iguais, ele vai me retornar algo quando eu fazer essa consulta. Ele vai retornar o nome de usuário, o nome de perfil e nível de acesso. Agora, se não retornar, se a pessoa digitar uma senha errada para aquele usuário, ou se ela digitar um usuário que não existe no banco de dados, ele não vai me retornar nada. Com isso, é só usar um if para poder permitir ou não o acesso a esse usuário. Usando esse if, eu vou criar uma session ou não com os dados do usuário. Vamos para isso. Vou criar aqui uma variável query que vai conter a consulta no banco de dados, usando o método query da classe database interna do CodeGuinity. E segue essa lógica. E o método query do CodeGuinity, ele está esperando uma string que contenha o SQL. Foi o que eu fiz, eu criei uma string chamada SQL e passei para o método query, para ele executar. Agora eu quero que isso daqui me retorne o resultado dessa consulta. Então query
result. Isso é interno também do CodeGuinity. Ele vai me trazer um array. Cada índice do array vai ser uma linha com um objeto contendo o nome de usuário, nome de perfil e nível de acesso. Então vai me trazer um objeto do PHP com a consulta. E se esse objeto for vazio, se não tiver array nenhum, quer dizer que ele não conseguiu selecionar ninguém com esses parâmetros. Perfeito. Verificar o usuário. Só acho que isso daqui poderia ser login. Bom, vamos usar o termo login. Ele vai retornar o verdadeiro ou falso. Is valid login. Perguntar é sempre legal. É um login válido? Se for, eu já tenho o nome de usuário, nome de perfil, nome de acesso. É legal eu também ter o ID desse usuário, que com o ID eu posso trabalhar outras coisas futuramente. Trocar uma senha desse usuário, por exemplo, eu ia precisar do ID dele para fazer um update, para ter certeza. Apesar de que com o username, como o username é único, também daria certo. Mas tranquilo. Voltamos a login. Aqui eu tenho uma variável com os dados para fazer a consulta. Só o que eu tenho que fazer antes é um load no meu model. Diz load model, user model, e eu vou colocar aqui user. Vou pôr a palavra model, acho que vai ficar fácil assim. Esse nome que eu coloquei, que eu passei aqui para o método model, é qual é o model que ele vai carregar, é o meu user model, e eu dei uma espécie de apelido para ele. Porque quando eu for chamar alguma coisa desse model, eu faço assim, diz model, e aqui eu já acesso um método que existe dentro de user model, como o isValidLogin. É um login válido? Então, vamos lá. Criar uma variável chamada login, que vai conter a pergunta diz model is valid login. O que eu tenho que passar para ele? O usuário e a senha, que eu tenho em dados, usuário e dados senha. Opa. Certo. Agora é só eu testar a variável login. Ou melhor ainda, eu não vou nem testar a variável login, eu vou printá-la. Print r login. Para vocês verem o que é o retorno desse método result em cima de uma consulta. Vamos lá. Garantir aqui as coisas, atualizar. O usuário é Samuel e a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. E olha o que ele me printa. Um array. Esse array ele vai ser preenchido com todas as linhas que tiver na consulta. Lembra que eu disse que minha consulta vai ter o limite 1? Só vai ter 1, então começa o índice 0. Dentro desse índice 0 desse array, eu tenho um objeto do PHP, o stdClassObject, onde eu tenho os campos da minha consulta do SQL. O que eu falei para ele exibir, que é ID, username, nome de perfil e nível de acesso. Poderia ter senha aqui também, mas eu preferi não pôr a senha por uma razão de segurança. Certo? Esse é o ponto. E aí, para mim acessar um objeto, como que eu faço? Login é um array. Perfeito. Então, login, eu vou acessar um array pelo índice dele. Mas dentro desse índice 0, eu tenho um objeto. Se eu tenho um objeto, eu acesso através de uma seta. Vamos por assim, vamos chamá-los de seta. E aí, eu preciso do username.
Então é só escrever username. O que isso daqui vai fazer? Vai exibir Samuel. Só para garantir, vamos usar o echo e apagar esse print aqui. Então, echo login no índice 0 vai mostrar o nome Samuel. Tá aí, só Samuel. Então isso é o básico aí para tratar dados. Agora, vamos passar um usuário e uma senha inválido e vamos até printar o login, como estava antes. Print R login. Então, vamos aqui em login. O usuário vai ser Samuel, mas eu vou digitar a senha 789456. A senha está errada. Login. Ó, ele retorna um array vazio. Um array vazio, se eu fazer um teste com ele, if, e passar um array vazio, esse teste vai dar falso. Agora, lembrando lá que lá no básico da estrutura do PHP, o que é falso para um teste? Se nesse teste conter um elemento nulo, vazio, a palavra null retorna falso, a palavra falso e o número 0. Qualquer outra coisa dentro de um if é verdadeiro. Então, aquele outro array que tinha o resultado da minha consulta, para o PHP é algo verdadeiro. Então, eu só preciso fazer um if para saber se o usuário está ou não logado. Então, vou até trocar o nome aqui, que é está logado, islogin, e vamos usar aqui o if em cima dele. If islogin está logado. E tem um if e um else. Se ele estiver logado, o que eu faço com ele? Eu vou criar uma session para em qualquer lugar do meu código eu poder ter os dados desse usuário. Eu vou precisar do nome dele em diversos fatores, em vários lugares. Se eu precisar, por exemplo, saber quem está logado, eu vou precisar desses dados gravados em session. Com session, como eu tinha falado na aula passada, eu tenho um cookie que eu posso utilizar em qualquer ponto. Então vamos lá, ele está logado. Isso é uma verdade para mim. Então eu vou criar uma session session set user data, que é para setar os dados do usuário. Isso é interno do CodeGuiniter também. Lembra que lá em sessions, vamos aqui na estrutura dele, ele tem uma coluna que trabalha só com dados de usuário, user data. É aqui que eu vou manuseá-los. E user data espera um array. Opa, vamos aqui. Esse array vai ser os campos que eu vou precisar usar do usuário futuramente, que vai ser o ID dele. Quem que é o ID? Login. Islogin. Islogin agora foge da lógica. Vamos deixar só login, para não ter que fazer outra consulta e entregar em outra variável. Vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável lógica aqui. User é igual a login. Pronto. Aí eu uso user. User 0. Como o resultado da minha consulta é só uma linha, então eu posso ir direto apontando para o índice 0. Ou, se eu não quisesse ter isso, eu usaria um for each ou um for até. Daria certo. Mas é só uma consulta mesmo, eu tenho certeza disso, tanto que lá no meu model eu falei para ele limitar a uma única coisa. Então eu já vou direto ao ponto. Então tá aí. ID, user 0, ID. Eu quero o username dele. É user 0, username. Esses dados eu estou pegando da minha consulta, do objeto que eu tenho no PHP. Eu quero o nome de perfil e nível de acesso.
ó, e eu tô criando um array nesse set user data igual as colunas que eu tenho no banco de dados. Assim tudo fica lógico. E eu não me perco. Claro que a documentação seria melhor, né? Escrever antes de programar, documentar o que vai ser feito é mais interessante. Aí na dúvida você olha a documentação. É assim que fizemos até agora com o CodeGuenter, é assim que fizemos com o Bootstrap. Fugir alguma coisa, abre a documentação. Não tem erro. Nome de perfil e nível de acesso. Ctrl C, Ctrl V aqui. Nível de acesso. E no caso de eu não ter o usuário, o que eu vou fazer? Agora eu vou simplesmente redirecionar para o login. No caso de ele não conseguir logar, só vou fazer um redirect, nada mais. Na próxima videoaula a gente vai utilizar as sessions para criar um sistema de mensagens de erros e sucesso. Porque numa situação dessa, o correto eu vou falar, eu não preciso detalhar qual foi a falha. Por exemplo, a senha está inválida. Ah, o nome de usuário não existe no banco de dados. Eu não preciso detalhar isso. Só preciso falar nome de usuário e senhas inválido, ou algo do tipo, uma frase genérica. E exibir uma mensagem de erro agradável, em vermelho, coisas do tipo, para realmente alertar o usuário. Então, por enquanto eu vou só redirecionar. Vamos deixar esse sistema de mensagens para a próxima, usando inclusive o Bootstrap. Bom, com isso, o detalhe. Eu criei a session, eu setei os dados do usuário, eu consigo em qualquer lugar do meu código, eu posso sair de login e ir para uma view de outro controlador. Lembra que cada pasta tem o seu? Então eu posso vir aqui na view conteúdo, index e escrever aqui this session user data, claro que declarando PHP no começo, né? E eu passo a string do índice do array que eu quero. Eu quero pegar o nome do usuário, o nome de perfil. Então eu vou escrever aqui nome perfil. Nome este, que deve ser idêntico a este, já que eu estou acessando o índice de um array através de uma string que eu passo para o método userData. Ah, mas eu quero saber qual é o nível de acesso dele. Nível acesso. Em qualquer lugar do site. Mas tá, e o usuário vai fazer logoff? O que eu faço? Eu vou ter que criar o método logoff que vai destruir a session dele, vai apagar todos os dados de usuário. Ele vai sumir daqui. Um outro detalhe também é que eu preciso de um índice que valida se o usuário está logado ou não. É o login. Por padrão, ele já é definido como falso. Então, eu vou passar aqui um true para ele. Login true. Ele fez login. E com isso eu sei se o usuário fez login, se eu tenho que redirecionar ele para algum lugar ou não. Por exemplo, se ele tentar entrar direto, vamos por aqui. O usuário ele conhece um pouco da estrutura do site, ele já usou essa administração. Então se ele entrar aqui em administrador menus e ele não estiver logado, eu tenho que mandar ele para login. Só que percebam que ele entrou, olha lá, index de menu. Então com esse login, aqui eu falo que ele é true porque ele realmente logou. Mas se ele não logou, esse login vai ser falso, não vai existir. Eu não setei os dados e aí eu consigo saber se ele está logado ou não e dar permissão para ele acessar ou não. E aí eu posso usar até o nível de acesso para dar permissão para menus para um nível de acesso específico. Bom, criei a session. Depois que eu criar a session, eu vou redirecionar o usuário, porque senão ele cria a variável e fica tudo branco. Então eu vou redirecioná-lo, redirect, para o controlador dashboard,
que é o painel de controle. Então, logou, vai para o painel de controle. Então, vamos fazer isso agora. Administrator Login. Já vamos incrementar alguma coisa para ver as sessions. Eu vou lá em Dashboard. Nas views, eu tenho uma pasta para cada controlador e eu tenho um IndexD. E eu vou escrever aqui, olá, e o nome de perfil deste usuário. Então aqui em PHP, vou dar um echo em this session user data, nome, perfil. Então ele vai falar, olá Samuel Fontelas. Certo. O usuário é Samuel. 1, 2, 3. Opa, meu lock aqui desligado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loga. Olá e Samuel Fontelas. Se eu tentar entrar em login, eu tô logado. Eu não deveria. E eu não entro. Porque eu já tinha feito essa validação na aula passada. Que se ele estiver logado, ele não vai entrar em login. Eu vou logar em cima do próprio login. Então eu vou ter que ter um método para fazer o logoff. O método para fazer logoff eu vou fazer dentro do próprio controlador login, apesar de que é algo meio redundante. É que nem o Windows, você clica no iniciar para desligar. Então entrar em login para fazer logoff não faz muito sentido. Mas só para ser mais rápido. Seria legal eu ter um controlador user e dentro desse controlador user eu fazer o logoff, que é o usuário que está fazendo o logoff. Ficaria lógico. Mas só para não perdermos muito tempo, depois na próxima videoaula eu posso corrigir esse ponto. Realmente redundante não é legal. A função logoff, ela basicamente precisa de uma coisa. Diz session sess destroy, que é destruir a sessão. Ele apaga o cookie do lado do servidor, cookie este na verdade que está gravado no banco de dados, então ele vai apagar a coluna user data dessa session, vai destruir, né? Vai apagar tudo na verdade, a linha inteira, e redirecionar o usuário para algum lugar. Ele acabou de fazer logoff, vou redirecioná-lo para login. Pronto. Então, vamos fazer logoff aqui. Vai ser a redundância que eu disse. Login, logoff. Pronto, foi para login. E se eu tentar entrar em dashboard, ele vai deixar, porque dashboard não tem uma validação. Olá, e o de session não existe. A session, eu destruí a session. E ele não escreve o meu nome. Agora o que eu preciso fazer? Em cada controlador desse, não permitir que um usuário que não esteja logado entre nele. Como que eu vou fazer isso? Vamos abrir aqui o controlador componentes. Antes de ele carregar qualquer coisa, eu preciso fazer uma validação. Para isso, quem menos aplicável do que um construtor? Construct. Com o detalhe que eu tenho que manter esse parent construct que o NetBeans já escreveu para mim. Por quê? Se eu simplesmente colocar o construct, apagar isso daqui e continuar escrevendo, eu vou sobrescrever o construtor da classe CodeGuiniterControl. E o construtor dela tem muita lógica que faz o framework funcionar. Então eu perco muitas funcionalidades do meu framework. Então mantendo o parent construct, eu mantenho a base do construtor do CodeGuiniter e eu só estendo algo a mais. Que vai ser o que? Uma condição se o usuário não estiver logado, então diz session user data logged in. Eu já vi que se eu não tiver uma sessão criada, eu não tenho essa variável, então isso daqui vai retornar falso. Então se ele não estiver logado, essa é a minha pergunta.
Se ele não estiver logado, se isso aqui não for verdadeiro, eu vou redirecionar redirect para login. E é só pegar esse construtor e colocar em todo mundo. Componentes, configurações, conteúdo, dashboard, index.html não. O login não, porque login ele não tem que estar logado mesmo para estar aqui. Então login deixa. Se eu criar essa validação, ele nunca vai nem entrar em login. O usuário nunca vai utilizar a sua aplicação. Pronto. Agora eu vou entrar em dashboard, mas eu não estou logado. Me jogou para login. Ah, mas eu vou entrar em menus. Eu quero configurar um menu, mas eu não estou logado. Então volta para login. O usuário é Samuel. Assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Login. E ele me mostra todos os menus, porque eu tinha feito uma validação também em aula passada, que o menu só vai aparecer se estiver logado. Ele me deu aqui um olá no dashboard e eu tenho acesso a qualquer controlador, porque eu estou logado. Esse é o ponto. Ah, eu tenho o método do login logoff. O legal é, eu não tenho um olá Samuel Fontebasso. Quem fica no lá para o usuário? Escrever aqui no canto Samuel Fontebasso e o botão sair. Ou quando eu clicar em Samuel Fontebasso, mostrar a imagem de perfil do Samuel e o botão de sair. É isso que é interessante. Então já temos o nosso sistema de login funcional. Na próxima videoaula continuamos incrementando e trabalhando com o nosso back-end, que é a nossa administração. Porque nós temos que agora trabalhar massivamente com a base de dados para poder ter a gerência de todos os menus do site, de todo o conteúdo, dos componentes, dos módulos e das configurações. Tendo isso, podendo editar essas informações e inseri-las, nós voltamos a olhar para o front-end, para o nosso site em si, a página inicial, que todos os usuários vão ter acesso, para trabalhar posições e como ele vai carregar o conteúdo da base de dados. Então, vamos fazer um insert, delete, todo o processo do CRUD, bom e velho CRUD, para depois exibir isso no site mesmo. Até mais, pessoal.